vamos falar agora sobre tecido epitelial de revestimento. É aquele tipo de tecido epitelial que faz revestimento das superfícies do corpo, tanto superfícies externas, como a pele, como superfícies internas, como as cavidades de dentro dos órgãos. Os órgãos ocos, todos têm uma superfície interna. Então, a gente classifica os epitélios de revestimento de acordo com o formato das células, de acordo com o número de camadas. Com relação ao número de camadas, os epitélios que têm só uma camada de células são chamados de epitélios de revestimento simples. A partir daí, depois que a gente verifica que tem uma camada só de células, aquele tecido epitelial, a gente vai olhar o formato das células. Quando o tecido epitelial é formado por uma camada de células achatadas, como essa aqui, ou planas, né? Ele é classificado como epitélio de revestimento pavimentoso ou plano simples, ou seja, tem uma camada de células planas. Quando as células têm formato cúbico, como está no desenho aqui, né, ou seja, as três dimensões têm mais ou menos o mesmo tamanho, a gente fala que as células são cúbicas, né, ou cuboidais, porque esse site aqui está todo em inglês. Então, aqui tem uma única camada de células cúbicas. Então, esse tecido é classificado como epitélio de revestimento cúbico simples ou simples cúbico. A ordem dos nomes não faz diferença. Quando o tecido é formado por uma camada de células altas, como essas, são cilíndricas ou colunares, são células altas, o tecido é classificado como epitélio de revestimento cilíndrico simples, ou seja, tem uma camada de células cilíndricas. Aqui já está mostrando, então, os tecidos epiteliais classificados como estratificados, são esses aqui, ou seja, eles têm mais de uma camada de células. Como as várias camadas de células podem apresentar células com formatos diferentes, aqui seria a lâmina basal, né? E aqui seria a superfície. Então, a gente tem que olhar o formato das células da camada mais superficial. Então, a gente constata que o tecido é estratificado, porque tem várias camadas de células. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco a seis camadas, esse aqui, de desenho. Então, a gente observa que a camada das células da superfície, vocês podem olhar aqui, as camadas das células da superfície são células planas. Então, a gente classifica esse tecido aqui como tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso, porque o que nos interessa agora é o formato das células da superfície, que são planas. Ok? Esse outro aqui, observem que só tem duas camadas de células, né? E a superfície são células cúbicas, mas tem duas camadas. Então, ele é classificado como tecido epitelial de revestimento estratificado cúbico, porque a camada da superfície é composta por células cúbicas. Às vezes as duas camadas têm o mesmo formato, às vezes não tem, tá? Mas o que nos interessa sempre é a camada da superfície, nos epitélios estratificados. Olhem sempre a superfície. Aqui tem outro exemplo. Tem um tecido epitelial de revestimento estratificado, tem várias camadas, uma, duas, três camadas, né? E observem que as células da superfície são cilíndricas, como essa aqui, ou colunares. Então, esse tecido aqui é classificado como epitélio de revestimento estratificado cilíndrico, porque as células da superfície são cilíndricas. Ok? Nós temos ainda dois tipos especiais de epitélio de revestimento, que é esse aqui, que é aquele que a gente olhando, parece que existe mais de uma camada devido às várias alturas de núcleos, né? Então, ele parece estratificado, mas não é. Por que ele não é estratificado? Porque todas as células encostam na membrana basal. Todas elas. Tá? Mas nem todas chegam na superfície. Aqui, por exemplo, esta célula aqui não chega na superfície.
Então, esse tecido é chamado de pseudo-estratificado, porque ele parece estratificado, mas não é. Nesse tecido, predominam as células cilíndricas, ou são as células altas, aqui, por exemplo. Então, ele é classificado como tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado cilíndrico. Além disso, as células cilíndricas, que são predominantes, têm cílios. Então, mais ainda, ele é classificado como tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado cilíndrico ciliado, porque as células predominantes são cilíndricas e ciliadas, como essas aqui. Tá? Cilíndricas e ciliadas. Existe ainda o chamado tecido epitelial de revestimento de transição, que também é chamado de polimorfo. Esse tecido epitelial, que ocorre na bexiga, por exemplo, ele é chamado de transição porque as células, principalmente as da superfície, elas mudam de forma de acordo com o estado funcional do órgão. Então, quando a bexiga está vazia, as células da superfície ficam bem arredondadas, né? E parece que tem um maior número de camadas. Quando a bexiga está vazia, parece que diminui a altura do epitélio e as células da superfície principalmente ficam planas. Então, as células mudam de formato conforme a bexiga está cheia ou vazia. Por isso que ele é chamado de transição. Então, esse tecido é classificado como epitélio de revestimento de transição. Ok? Bom, partindo então para o exame das lâminas histológicas, né? Aqui nós temos um fragmento de rim, uma lâmina de rim, né? Porque nós queremos ver inicialmente o epitélio de revestimento cúbico simples. Então, aquele tecido epitelial que faz revestimento e ele é constituído por uma camada de células cúbicas. O melhor órgão para estudar esse tipo de epitélio é o rim, que é um órgão fundamentalmente epitelial e é onde a maior parte das estruturas são constituídas por epitélio de revestimento cúbico simples. Então, nós aumentando aqui, devagar, para não sair muito do foco, nós observamos no rim estruturas como essas, que são arredondadas, que são aqueles famosos, os glomérulos, né? Aqui dentro do corpúsculo renal, que a gente chama, ocorre a filtração do sangue para formar urina, certo? Então, ao redor desses glomérulos, que alguns alunos me disseram que parecem uma almôndega, não deixa de ser verdade, parecem umas almôndegas, né? Nós observamos essas estruturas, como essa aqui, todas essas que estão aqui ao redor do glomérulo, tá? Essa aqui está muito bonita, os túbulos renais. Nós temos os túbulos contorcidos, proximais e distais, que vocês vão estudar melhor no segundo semestre, na Histologia 2. Então, cada um desses túbulos, aqui tem vários túbulos já cortados transversalmente, e esse aqui aparece cortado longitudinalmente, ou seja, em comprido, no sentido do eixo maior. Esse tecido aqui que eu estou mostrando, que constitui a parede do túbulo, ele é constituído por uma camada de células epiteliais cúbicas. Então, eu vou aumentar um pouco mais aqui. Observe, olha aqui, o núcleo das células é bem redondinho. Geralmente, a gente identifica o formato da célula epitelial de acordo com o formato do núcleo. As células que são planas têm o núcleo achatado. As células epiteliais, chamadas de cúbicas, têm um núcleo esférico. E as células epiteliais classificadas como cilíndricas têm um núcleo elíptico. Então, aqui estou mostrando primeiro as células epiteliais cúbicas. Então, observe o núcleo das células, é redondinho. Então, dá para ver claramente que aqui tem uma camada, desse lado também, de células que são cúbicas. A gente pode aumentar um pouco mais, certo? Aqui está assim diferente porque pegou um corte meio tangente na parede. Mas aqui vocês conseguem ver bem, o epitélio tem uma camada de células cúbicas. Aqui do lado, em outro túbulo,
dá para ver também, ó, uma camada de células cúbicas. E todos esses túbulos, na verdade, aqui tem uns túbulos que estão as células mais coradas, ó, mas também ele é formado por uma camada de células cúbicas. Aqui está a luz, que passa a urina dentro dele. Tá? E aqui por fora tem a sua membrana basal. Então são estruturas vizinhas, né? Tem outra. E todas elas, se vocês observarem, ó, os núcleos redondos, ó, uma camada de células cúbicas. Ok? Esse aqui realmente eu achei o mais bonito para mostrar para vocês, que dá para ver bem direitinho, né, as células. E aqui dá para ver inclusive os limites celulares. Ó. Mas nem sempre dá para ver isso. Tá? Então todos esses aqui são, ó, aqui tem outro bonitinho, ó. Uma camada de células cúbicas. O corte aqui também é longitudinal. Então, esse aqui, outro, ó, outro bonitinho, uma camada de células cúbicas. Isso aqui é um corte longitudinal. E se nós fizermos um corte nesse sentido aqui, nós temos uma estrutura como essa. Uma camada de células cúbicas. Então, corte transversal do túbulo e aqui corte longitudinal do túbulo. Tá? Bom, nessa mesma lâmina, se a gente olhar os corpúsculos renais, observe que tem esse aglomerado de células aqui, que forma o corpúsculo renal, que parece uma môndega, como eu falei, e aqui por fora tem uma cápsula. Essa cápsula, se a gente olhar no local melhor, ó, aqui tem um corpúsculo renal e aqui tem uma cápsula ao redor dele. Tem um espaço, né, entre ele e a cápsula. A cápsula, se vocês olharem aqui, ó, ou aqui, vou botar no maior aumento, olha aqui, ó, é um núcleo achatado que tem aqui. Aqui tem outro, certo? Esse está mais bonito, ó, e assim vai. Tem vários núcleos achatados, ó, aqui. Então, essa cápsula que envolve o glomérulo, que é chamada de cápsula de Bowman, vocês não precisam saber esse nome, ele é formada por um epitélio de revestimento plano simples, ó. Plano simples, uma camada de células planas. Tá? A gente pode procurar em outros glomérulos para ver se encontra aqui, por exemplo, esse aqui, ó, parece que tá bonitinho. Eu vou aumentar aqui. Olha só. Mesma coisa, o glomérulo, esse espaço e tem a cápsula. Aqui, ó, núcleo plano. Ó. Geralmente os núcleos planos são mais, o epitélio plano simples, os núcleos são mais afastados. Aqui deve ter uma, não apareceu. Ó. Tem outro, eles são mais afastados mesmo, é assim mesmo. Ó, tem outro. Nem sempre aparecem todos os núcleos. Tá? Agora eu vou mostrar outras lâminas para vocês verem outros exemplos de epitélio de revestimento plano simples. Esse órgão aqui nós não temos na coleção, isso aqui é um ducto biliar. E aqui vai ser mostrado nesse conjuntivo que existe aqui, ó. Esse conjuntivo que tem aqui, na volta. Né? Aqui tem uma luz, né, do ducto biliar. Aqui tem muitos vasos sanguíneos. E esse tipo de epitélio, o epitélio plano simples, ó, em maior aumento. Aqui, nós estamos bem aqui, onde tem esse quadradinho. Olha aqui, ó. Esse aqui é um vaso sanguíneo, certo? Aqui passa o sangue dentro dele. E aqui está mostrando nas setas, ó, que esses núcleos chatos aqui constituem um revestimento desse vaso sanguíneo. A parte que está em contato direto com o sangue. Então, esse tecido que reveste o vaso sanguíneo, né, é classificado como epitélio ou tecido epitelial de revestimento plano simples, ou simples plano, ou pavimentoso simples, ou simples pavimentoso. Okay? É uma camada de células planas. E aqui, esse tecido que reveste os vasos sanguíneos é denominado de endotélio. Então, endotélio é o nome que recebe o tecido epitelial de revestimento simples plano quando reveste vasos sanguíneos. Na mesma lâmina onde nós vimos agora o vaso sanguíneo, epitélio de vaso sanguíneo,
né, que nós vimos aqui, ó, agora mesmo, né? Nessa mesma lâmina, aparece o ducto biliar aqui. O ducto biliar é muito semelhante à parede dele, né? A mucosa dele, que é o revestimento interno do ducto biliar, é muito semelhante à estrutura da vesícula biliar. Então, eu vou mostrar o epitélio de revestimento que reveste o ducto biliar. Ó, aqui está o ducto biliar. A parede dele está toda preguiada, porque ele se encontra vazio. Né? A mucosa, a gente fala que a mucosa é preguiada. O que é a mucosa? É o epitélio de revestimento mais o conjuntivo subjacente que reveste os órgãos ocos, como este. Então, o epitélio de revestimento está aqui. Ó. Nesse aumento não dá para ver direito, certo? E é igual ao epitélio de revestimento da vesícula biliar. Nós vamos ver esse tecido, vou mostrar agora, na lâmina de vesícula biliar, que é bem semelhante a essa aqui. Então, eu vou aumentar um pouco. E vocês já conseguem ver aqui o epitélio de revestimento, que reveste esse órgão, que fica em contato com a bile. Na luz desse órgão, aqui está mostrando em menor aumento, olha aqui, a luz desse órgão fica cheia de bile. Tá? Então, esse tecido epitelial de revestimento aqui fica em contato direto com a bile. E se nós olharmos em maior aumento, observem aqui, ó, aqui já dá para ver o tecido, este tecido aqui. Ó. Este tecido ele é constituído por uma única camada de células cilíndricas, são células altas. Então, vou aumentar um pouco mais. Observem aqui, ó. Aqui, tudo isso aqui é a altura do epitélio, desse epitélio. Ele é alto, porque as células que formam ele são cilíndricas. Aqui localiza a membrana basal, que a gente não consegue ver. E aqui embaixo o tecido conjuntivo. Então, aumentando um pouco mais, observem aqui, ó. A gente não consegue ver os limites celulares, mas dá para ver que aqui tem uma célula que vem daqui de baixo até aqui em cima. Do lado dela tem outra. Observe que o núcleo da célula fica perto da membrana basal. Então, a gente fala que o núcleo dessas células cilíndricas ele se localiza no terço basal da célula. Certo? Ele fica mais perto da membrana basal do que da superfície do epitélio. E observe que os núcleos, a gente tem que escolher um local bom para estudar, os núcleos ficam alinhados, ó, na mesma altura. Tá? Então, aqui tem uma camada de célula cilíndrica. Às vezes, ó, se a gente mudar de lugar, aqui, ó, por exemplo, não ficou um corte bonito. Então, aqui tá ruim para estudar, não dá para estudar, não tá bonito. Aqui tá, ó, aqui já tá mais bonitinho, olha aqui, ó, as células estão bem alinhadinhas, ó. Os núcleos estão alinhados, próximos à membrana basal. E aqui, ó, observem que as células têm bastante citoplasma na parte superior do núcleo, ó, em cima do núcleo tem muito citoplasma. Aqui tem uma dobra estreita, por isso que aparece o epitélio dos dois lados, tá? Aqui no meio tem tecido conjuntivo. Só que a gente sempre procura estudar no lado que está melhor, que é a mesma coisa, não está tão bonito. Ó. O que aconteceu aqui nessa parte? Se esse epitélio, que ele é com certeza cúbico simples, se ele for cortado, aqui desse lado, se ele for cortado assim, ó, neste sentido, vai acontecer isso aqui, vai aparecer um núcleo do lado do outro. E aí a gente não tem condições de identificar o tecido. Por isso que nós temos que olhar, né? Eu vou diminuir um pouco aqui, ó. Nós temos que procurar para estudar locais, ó, aqui tá ruim, ó. Aqui já tá direitinho. Aqui tá muito ruim, pegou um corte pegando bem a base do tecido, ó. Aqui tá direitinho, ó. Então, você tem que selecionar a lâmina ou os locais melhores para estudar. Aqui, ó. Os núcleos estão alinhados, tá? Aproveitando aqui essa parte que eu tô mostrando, olha aqui, ó, aqui tem um vaso sanguíneo, dá para ver o endotélio aqui, ó. Epitélio de revestimento pavimentoso simples. Todos os vasos sanguíneos têm esse revestimento. Tá? Vamos ver se tem mais alguma parte bonita para mostrar. Ó, aqui tá bonitinho, aqui tá ruim, pegou um corte na base do tecido, então ficou assim. Aqui tá direitinho, vou aumentar aqui, ó.
Vou aumentar essa parte aqui. Olhem aqui, dá para ver que as células são altas, né? Tem bastante citoplasma em cima do núcleo. Ó. O núcleo fica perto do limite do tecido, ó, perto da membrana, da onde fica a membrana basal, né? E os núcleos estão todos alinhados, um do lado do outro. Então tem uma camada de células cilíndricas. Então é classificado como epitélio de revestimento cilíndrico simples. Ok? Aqui nós temos um outro exemplo de um local onde ocorre esse mesmo tipo de epitélio, igual, semelhante, né, ao da vesícula biliar, que é o intestino, todo o intestino. Então aqui tem um corte de intestino delgado. Então, aqui seria a parte é um corte longitudinal. Então a gente não consegue ver direitinho. Mas aqui seria a parte da luz e aqui está a parede do intestino delgado, que é a parte externa. Então o epitélio ele está revestindo essas estruturas que vocês estão vendo aqui, que são as chamadas vilosidades intestinais. Aqui são as vilosidades, essas dobras aqui são as vilosidades. Então, o epitecido que está revestindo essas pregas aqui, essas dobras, é epitélio de revestimento cilíndrico simples. A gente aumentando aqui, a gente consegue ver, igual ao da, semelhante, né, ao da vesícula biliar. As células são altas e os núcleos ficam alinhados no terço basal das células. Aqui essa lâmina está muito corada. Vocês veem que está mais corada que a anterior. Tá? Então aqui vocês podem observar o epitélio de revestimento cilíndrico simples. Aqui está ruim de olhar, porque o corte está mal feito, aqui também está ruim, mas essa partezinha está boa. Ok? Mais um exemplo. Agora nós vamos ver uma lâmina que é um corte da traqueia. Nós vamos estudar aqui o tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado. Então aqui está mostrando a parede da traqueia. Né? Isso que chama a atenção aqui de vocês é a cartilagem que existe na traqueia. Aqui ficaria a luz. Esse corte aqui não é transversal como o nosso. Na lâmina C1, nós temos um corte transversal da traqueia. Esse aqui não é transversal, só aparece uma parte da parede da traqueia. Mas o tecido epitelial de revestimento fica aqui, ó, nessa parte que reveste a luz, que está aqui. Então, eu vou aumentar um pouco para verem. Esse tecido aqui é o epitélio de revestimento da traqueia, que fica em contato direto com o ar que passa dentro da traqueia. Então, a gente olhando esse tecido, o epitélio vem daqui até aqui. Aqui embaixo já tem tecido conjuntivo. A gente olhando, a gente jura que tem mais de uma camada de células. A gente jura que tem, mas a gente não consegue analisar na microscopia óptica, a gente não consegue ver que todas as células que formam este tecido aqui, todas elas encostam na membrana basal. Não dá para ver isso na microscopia óptica. Então, na verdade, a gente usa alguns fatores para identificar esse tipo de tecido. A gente vê que aqui, ó, essa parte mais clara aqui, bem na superfície do tecido, é o citoplasma das células cilíndricas. Então, a gente já percebe que existe a predominância de células cilíndricas, certo? E também a gente percebe, depois eu vou mostrar numa outra imagem, que existem aqui na superfície do tecido, existem cílios, que aqui não está muito bom, mas depois eu vou mostrar uma outra imagem que mostra melhor. Então dá para ver que quando a gente vê bem os cílios, que estão aqui, a gente percebe que predominam as células cilíndricas e ciliadas. Então é um tecido que parece estratificado, mas não é. A gente sabe que não é, teoricamente. E predominam células cilíndricas e ciliadas. Então ele é classificado como tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Eu vou mostrar para vocês em outra lâmina aqui do site, né? Para que vocês vejam melhor os cílios, tá? Então, aqui está mostrando também o tecido epitelial pseudoestratificado, uma outra lâmina, que está mais bem corada, está mais parecida com a nossa lâmina, mais clara um pouco. E este aqui é o tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado.
E se nós olharmos na superfície, porque aqui está o tecido conjuntivo, a membrana basal fica por aqui, a gente não consegue ver, mas a gente sabe que ela fica no limite entre o epitélio e o conjuntivo subjacente. Então, aqui, ó, na superfície das células, tem cílios. Que aqui eu botei não tá tão bom, mas isso aqui são cílios, tá? E tudo isso aqui é o tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado. Eu vou ter que mostrar uma outra lâmina que mostra melhor os cílios. Aqui não tá tão bom como eu gostaria, mas dá para vocês verem uma variação. Tá? Ó, tudo isso aqui também é pseudoestratificado. Vou procurar agora uma outra lâmina que mostre melhor os cílios. Aqui é uma terceira lâmina da traqueia, tá? Dá para ver aqui a cartilagem, essa lâmina está mais clara que a anterior, está mais parecida com a nossa também, que é mais clara. Aqui está a cartilagem, né? Aqui está o conjuntivo da mucosa da traqueia e aqui está o epitélio de revestimento. Aqui dá para ver bem os cílios. Olhem só. Bem visível, ó, os cílios. Okay? Os cílios são estruturas que existem na superfície de alguns epitélios de revestimento. Eles são visíveis, bem visíveis quando bem corados, ó, e bem preservados. E nesse tecido, as células que predominam, como eu já falei, são as células cilíndricas ciliadas. Okay? Os cílios são estruturas móveis, ou seja, eles se movimentam, e a função deles é transportar substâncias, distribuir substâncias na superfície do epitélio. Existem células nesse epitélio, como essa aqui, ó, vou tentar mostrar. Essa lâmina está corada com HE. Então, não dá para ver muito bem, mas essas células que tem a parte de cima aqui, ó, a parte apical mais clara, são células que produzem muco. Então, o muco é produzido pelas células produtoras de muco, que são chamadas de células caliciformes, e depois eles são espalhados na superfície do epitélio pelos cílios. Se aparece mais alguma aqui, então eu vou ter que procurar depois em outro lugar. Quando a gente estudar glândulas, vocês vão ver melhor, vão poder procurar melhor para vocês. Aqui tem outra, não está muito bonita, mas também está clara, ó. Célula caliciforme, mas não está bem típica, tá? Vou ficar devendo para vocês. Mas os cílios aqui estão espetaculares, olha só. Nessa lâmina agora, essa lâmina tem dois órgãos diferentes, pedaços de dois órgãos diferentes. Aqui em cima, como vocês podem ver, nós temos um pedaço de pele fina, pele delgada, e aqui embaixo nós temos um pedaço da mucosa do esôfago. A gente quer ver aqui dois tipos de epitélios de revestimento estratificados, ou seja, aqueles que têm mais de uma camada de células. Vamos começar vendo aqui com o de baixo, que é do esôfago, né, que é esse tecido aqui, ó, que reveste a luz do esôfago. Observe que ele é bem grosso, ele é bem espesso, é um tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Ou seja, tem várias camadas de células, a célula superficial é pavimentosa, mas não apresenta queratina. Na nossa lâmina de esôfago existe um corte transversal, então vocês vão poder ver todo o esôfago cortado transversalmente com a luz dentro. Esse aqui é um corte longitudinal do esôfago, então não dá para ver direitinho a forma da luz. Mas a gente vai ver então esse tecido que reveste aqui, ó, reveste a mucosa do esôfago. Este aqui todo ele é o tecido epitelial de revestimento. Observem a espessura dele em relação aos anteriores que nós vimos. Se nós aumentarmos, vamos ver que ele tem muitas camadas de células. Observe, aqui embaixo está o tecido conjuntivo. Tá? Observe que tem a membrana basal aqui, embora a gente não veja, ela tem um vai e vem aqui, ó. Tá? É um vai e vem, encaixando, forma essas entradas aqui que encaixam o conjuntivo
no epitélio. Aumenta a superfície de contato, essas entradas aqui, aumenta a superfície de contato do epitélio com o conjuntivo, para facilitar tanto a aderência do epitélio no conjuntivo, como a nutrição do epitélio. Porque aqui nessas entradas de conjuntivo tem vasos sanguíneos que estão aqui dentro. Bom, então vamos examinar melhor esse epitélio. Então vocês estão vendo que tem muitas camadas de células, e que as células, se vocês olharem, elas são diferentes, ó, conforme a altura do tecido, que seria a superfície, que é a base. Aumentando mais, a gente observa. Aqui não está dando para ver muito bem, mas as células, vão ver que depois da lâmina que vocês estudarem, vão ver que as células que estão aqui na primeira camada das células epiteliais, junto da membrana basal, são células um pouco mais altas. Em alguns locais, em alguns animais, elas chegam a ser quase cilíndricas, tá? Aqui não está dando para ver bem isso. Aqui no centro, predominam células cúbicas, observem. Olha o núcleo bem redondinho. Tá? E até dá para ver até o limite celular das células. Mas na superfície, se a gente olhar melhor, aumentando o máximo que der aqui, ó, na superfície estão vendo núcleos chatos, ó, núcleos achatados aqui. Ó, então as células da superfície são planas. Não, peraí. Aqui, me perdi ali. Ó, as células da superfície são planas. Aqui, ó, o núcleo chato. E não tem nada em cima delas. Então, não tem queratina. Ok? Então, as células têm várias camadas de células, então é um tecido estratificado. E, conforme manda o figurino, a gente olha a camada das células da superfície, são planas. Tá um pouco difícil conseguir nitidez aqui, para mostrar aqui, ó, células planas. Tá? Então, esse tecido aqui é classificado como tecido epitelial de revestimento, estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Então, ele é de revestimento, ele tem várias camadas de células, por isso estratificado. E a camada da célula da superfície é plana, então ele é pavimentoso ou plano, e não tem queratina em cima. Parece que está melhor aqui. Aqui, ó, achei um lugar bom. Aqui dá para ver bem, ó, células planas da superfície, aqui também, ó. E não tem nada em cima, não tem queratina. Para comparar com a outra, que é aqui, ó, esse órgão aqui é pele fina, como eu tinha dito. Então, eu vou olhar aqui o epitélio, ó. Eu vou diminuir para vocês verem. Esse aqui, então, é um pedaço de pele fina. Tá? A pele tem o epitélio de revestimento, que é isso que está aqui, ó. Daqui para cima é o epitélio de revestimento, que é chamado de epiderme. E aqui para baixo, essa parte mais corada, é o conjuntivo que forma a chamada derme. Isso vocês vão estudar no segundo semestre. Agora nos interessa o epitélio. Ah, então observe o seguinte, é uma pele fina, então o epitélio que forma essa pele, ele tem menos camadas, não tem tantas camadas, mas dá para ver que tem várias camadas. Tá? As células da superfície, é um pouco difícil de ver aqui, porque aqui tem queratina, isso aqui é queratina, que frequentemente se solta do epitélio. Uma diferença que tem entre essa lâmina aqui desse site e as nossas é que a queratina normalmente ela aparece corada com a eosina em vermelho e aqui ela está azulada. Isso aqui vocês têm que entender que é uma lâmina de um site estrangeiro, acho que é americano, e eu não sei por que a queratina aqui ficou dessa cor. Tá? A nossa é bem vermelha, tá? Mas a formato vocês podem ver que isso aqui é queratina. Ok? Então ele tem características, esse tecido epitelial aqui tem características semelhantes daqui do esôfago, daqui, ó. Tem várias camadas de células, as células da superfície são planas. Eu vou tentar achar aqui um local que mostre isto. Aqui dá para ver um pouco, ó, tem dois núcleos achatados, ó. E aqui em cima a queratina. Queratina é uma proteína produzida pelas próprias células
desse tecido, que eles vão, à medida que eles vão, as células se multiplicam aqui na camada da base, basal. Aí elas vão sendo empurradas para cima pelas que estão surgindo na base. Quando elas chegam mais ou menos no meio do tecido, elas começam a produzir queratina. E aí elas vão sendo empurradas mais para cima, vão ficando planas. E aí vão se enchendo de queratina. E chega um momento que elas morrem e se transformam em escamas de queratina, que vai constituir essa camada de queratina. No tecido vivo, essa camada está compacta. Tá? Mas aqui na lâmina, após a técnica histológica, ela fica assim, a queratina meio que se desprende, ficando com esse aspecto. Ok? Então, isso aqui é um tecido epitelial de revestimento, estratificado, porque tem várias camadas, pavimentoso, porque a camada mais superficial são células planas, queratinizado. O do outro órgão aqui de baixo, que é aqui o esôfago, vamos para cá. Ó, nós tínhamos visto antes, é um tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Essa lâmina aqui mostra um pedaço de pele espessa. Pele espessa é a pele que reveste nos seres humanos a palma da mão e a planta dos pés. E nos animais aparece nas almofadas plantares dos gatos e cães, por exemplo. Aquelas almofadinhas plantares também tem pele espessa. Essa pele espessa, ela difere. Estou aumentando para mostrar que está o epitélio, ó, que está roxinho. Ela difere da pele fina, porque a pele espessa não tem pelos. Não tem pelos. E ela é... Essa aqui, só um pouquinho, gente. Tá, pessoal, aqui, olhando melhor, eu vi que não é uma pele espessa, me desculpem, tá? Essa aqui é uma outra lâmina de pele fina, tá? Então tem as características da lâmina do anterior. Não é tão... o epitélio mais fino, é uma pele fina, tá? Esqueçam que eu falei antes, que depois a próxima eu vou achar a lâmina certa, mas aqui é pele fina, o epitélio estratificado, pavimentoso, porque as células da superfície são... Aqui dá pra ver melhor, ó. As células da superfície são planas e queratinizado, tá? Mais um exemplo da pele fina, ok? Agora sim achei a lâmina que mostra a pele espessa, tá, gente? Aquela que não tem pelos e que reveste a palma da mão e dos pés dos seres humanos e também as almofadas plantares dos animais, tá? Agora sim, então vamos lá. Aumentando, olha só, a espessura do epitélio, tudo isso aqui é epitélio. E olhem aqui no menor aumento, que mostro aqui, tudo isso aqui, ó, é queratina. Essa pele tem muito mais queratina do que a pele fina. Então, vou aumentando. Observem que a queratina também está azulada. Ó. Eu não entendi bem por que está assim, nessas lâminas aqui desse site. Não sei se tem alguma diferença na coloração. Porque nas nossas lâminas aparece bem vermelho, da cor da eosina. Então, vocês têm que lembrar disso. Bom, olha só. Aqui está o epitélio. Tudo isso aqui é o epitélio. Tá? Essa parte aqui mais de baixo são células vivas. E essa parte de cima, toda ela são células mortas, formando uma camada grossa de queratina. Olhando um pouco melhor, mais aumento. Vamos ver se vejo bem aqui. Eu quero mostrar aqui a camada mais basal de células. Tá muito corada a lâmina, tá? Muito roxa. Lembrem sempre que as nossas são mais claras. Ó, essa primeira camada de células que está em contato com a membrana basal são células mais altas. Olha o núcleo alongado, ó. São células mais altas, ó. As camadas intermediárias, como aqui, o núcleo é esférico, são células cúbicas. Aí dá para ver bem nessa pele espessa que aqui, ó, as células já estão ficando achatadas e tá cheio de grãozinhos dentro, que são grânulos de queratina em formação, que são chamados de grânulos de querato e hialina. Aqui, ó, elas estão mais cheias de grânulos ainda, então isso aqui tudo é uma célula que está se achatando já.
Ó, ela fica mais escura ainda e quando chega lá em cima, ó, ela é plana e já não tem núcleo visível. Aí ela morre e se transforma em queratina. Então essa queratina toda aqui é formada por células mortas. Aqui está bem compacto, ó. Ok? Essa lâmina aqui, voltando para o esôfago, nós tínhamos visto, tá? Aqui está o epitélio do esôfago, que é estratificado, pavimentoso, não queratinizado. O esôfago tem glândulas na mucosa, aqui ó, dá para ver, ó, tem glândulas, tá? E essas glândulas têm ductos. Então essa estrutura aqui, ó, vai ser aumentada para mostrar o epitélio de revestimento cúbico estratificado. Então aqui, ó, aumentando, tá? Aquela estrutura que eu mostrei que fica aqui, ó. Olha só, a capa é um ducto, cuja parede, olha só, tem mais de uma camada de células e as células da superfície são cúbicas. Então é um exemplo, ó, mais de uma camada e as células da superfície são cúbicas. Então é um exemplo de epitélio de revestimento estratificado cúbico, que está mais bonitinho ainda, ó. Vocês sempre vão, quando vocês estudam os epitélios principalmente, vocês têm que ir comparando uma lâmina com a outra, para um tecido com o outro, para verem as diferenças. O último tipo de epitélio que a gente vai olhar é aquele que existe na bexiga, né? Que são dois pedaços de bexiga na nossa lâmina. Esse aqui é um corte longitudinal de bexiga. Na nossa lâmina a gente vai ver um corte transversal. Então a gente vai poder ver direitinho a luz da bexiga. A luz fica aqui. Aqui está o epitélio, que está a parede toda da bexiga, e aqui fica a luz. Então a gente vai estudar o epitélio que está aqui, ó, que é aquele epitélio chamado de transição ou polimorfo, porque as células mudam de formato conforme o órgão está cheio ou vazio, ou seja, conforme o estado funcional do órgão. Então, vou aumentando aqui. Ela também está bem mais corada do que as nossas lâminas. Tá, o epitélio da bexiga, a nossa lâmina está bem clarinho, tá? Aqui ele está bem corado. Mas o que dá para perceber, ó, isso aqui tudo é o epitélio de uma bexiga vazia. Então, observem que tem células grandes e redondas. Dá para perceber o limite das células. Ó, dá para ver porque tem muito glicocálix aqui, certo? E quando a bexiga está cheia, esse epitélio fica totalmente alterado, ele fica mais delgado, todo ele, e as células da superfície ficam bem planas. Tá? Ele está meio diferente do nosso, tá? O nosso está bem mais clarinho.